Estamos aqui com ela, Meriane, que tentou de todas as maneiras invadir o Rancho do Maia e parece que deu certo, né? Eu não precisei invadir. O rei do Instagram foi me buscar na porta. Que loucura é essa? Gente, que armada foi essa, Maxwell? Bubu, você não era... Gente, que baixaria. Tempo, meu filho. Nossa senhora, como é isso? Olha, me dê uma trombeta que eu vou tocar. Quando você vai lá fazer uma noite com seu ex, ninguém filma nada. Meu amor, mas você não gosta de mulher, você gosta de homem. Ninguém filma nada Ai, com ai. você com seu ex. Vai, duas moças. Fale grosso! Deixa a mulher Olha. quieta, porra. Tem nem jeito. Fica falando, mãe, que o negócio de viadagem. Você é homem, caralho! Que homem, menina. Garli!